Fala, meu povo, tudo na paz? A gente já está entrando agora no nosso terceiro dia dos 31 dias da leitura de Provérbios nesse mês. E os 2 primeiros dias foram ótimos, a gente teve experiências maravilhosas com Deus e eu tenho certeza de que não será diferente hoje. Se você perdeu alguma coisa do que a gente falou até agora, não se preocupe. Os vídeos estão todos aqui no canal, só você ir lá ver os vídeos que a gente já falou. E aproveita, já se inscreve também, ativa as notificações e já compartilha para todo mundo ficar na mesma página que você. E se você ainda não começou a sua leitura de Provérbios, hoje é um ótimo dia para começar. Não se preocupe com isso. Sempre haverá tempo, mas quanto antes você começar, mais você vai aproveitar. Então, vamos lá para o nosso terceiro dia. O terceiro capítulo de Provérbios, ele segue mais ou menos na mesma lógica dos anteriores, né? Um pai falando com o seu filho, ou no caso, Deus falando com a gente, se você quiser pensar dessa forma. E no caso do capítulo 3, o apelo também segue a mesma linha. Você buscar a Deus, buscar a sabedoria para ter uma vida longa e próspera. E antes de eu ir para o versículo de destaque que eu escolhi hoje, eu queria ressaltar algo que eu achei lindo demais quando li nos versículos 11 e 12 do capítulo 3 de Provérbios. Diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Ontem a gente falou bastante sobre os desafios de se obter a sabedoria, o desafio que é você seguir a Deus. A gente falou que para seguir a Cristo você tem que abrir mão do mundo, isso já traz muitas consequências. E lá no capítulo 1, no primeiro dia, no versículo 23, falava que a gente precisava se deixar ser corrigido pela sabedoria a fim de obtê-la. Para alguns isso pode parecer pesado demais, mas no capítulo 3 que a gente está falando agora, a gente vai ver qual é o verdadeiro coração de Deus por trás dessa repreensão. A gente facilmente percebe um princípio. O Senhor só disciplina a quem ama. Imagina quando você briga com uma criança para ela não meter a mão na tomada. Por que você brigou com ela? É para ela não tomar um choque, certo? Agora, se você não amasse, não conhecesse aquela criança, você ia gastar o seu tempo falando várias e várias vezes para ela não colocar o dedo na tomada? Provavelmente não. Agora, se é uma criança que você ama, você vai fazer o esforço que for necessário para poder corrigi-la. Deus quer nos impedir de colocar o dedo na tomada. Ele quer nos poupar de tomar um belo choque da vida, usando uma figura de expressão. Por isso, vale a pena ouvir e atender a sua repreensão. Agora sim, o versículo que eu quero destacar hoje é o versículo 5, que diz assim: Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. A gente é constantemente estimulado a pensar racionalmente as nossas decisões. E a gente é, inclusive, parabenizado quando toma as decisões certas por meio da nossa inteligência, da nossa perspicácia. E isso, na verdade, é algo muito bom, é muito importante você saber pegar as informações que estão ao seu redor e raciocinar em cima delas. Você compreender o que está acontecendo no mundo ao seu redor e agir de acordo com isso. Mas o que a gente não pode é achar que sabe de tudo, que sabe o suficiente para viver a nossa vida por nós mesmos. Nós não podemos achar que sabemos mais do que o próprio Senhor. E o capítulo 16 é muito interessante. Ele volta basicamente a abordar o mesmo assunto como aqui nos 2 primeiros versículos, onde diz assim: Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. A gente nunca vai ter como compreender a totalidade das coisas, porque a nossa mente, a mente humana, é limitada. A gente pode investigar uma coisa a fundo, analisar todas as variáveis, pesquisar bastante, pensar, refletir antes de tomar uma decisão, e ainda assim a gente pode tomar a decisão errada, porque só o Senhor sabe o que vai, de fato, acontecer. E até mais profundo do que isso, só o Senhor conhece o coração do homem. O coração do ser humano é algo muito difícil da gente tentar entender, e mesmo a inteligência
objetiva que a gente pode adquirir não vai ser o suficiente para interpretar esse aspecto da nossa existência. Deus vê todos os acontecimentos da história de uma vez só, desde aquilo que aconteceu no primeiro dia de existência do universo até como será o seu último dia. Ele é eterno e onisciente. Isso significa que ele não tem princípio e nem fim e que ele sabe todas as coisas, tem toda a ciência. Eu costumo dizer, a título de comparação, que é como se Deus estivesse vendo a linha do tempo de fora. Então, o próprio conceito de tempo não se aplica a Deus. No versículo 7, ele diz assim: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Então, meu amigo, se você achava que sabia de muita coisa, eu sinto te dizer que você está enganado. Então, a mensagem desse versículo 5 é: não confie na sua própria inteligência. Prefira confiar em Deus. Mas, então como é que ficam os nossos planos? Se a gente não tem como compreender a totalidade das coisas como Deus, se a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, como que a gente vai tomar alguma decisão? Como que a gente vai agir? O versículo 6 responde: lembre-se do Senhor em tudo que você faz, e Ele lhe mostrará o caminho certo. E, mais uma vez, lá no capítulo 16, no versículo 3, ele reitera: consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Deus, ele sempre vai nos dar liberdade para agir como a gente quiser. Esse conceito é o livre-arbítrio, é a livre decisão. Deus não vai interferir nas nossas ações, nos nossos planos, mas ele quer se envolver com as nossas coisas, participar das nossas ações, das nossas decisões. Ele nos ama. Então, se algo é importante para você, isso também é importante para Deus. Você não precisa ter medo de compartilhar nada com Jesus. Aí você pode estar pensando: André, mas isso que eu estou precisando de direção não tem nada a ver, assim, é muito diferente. Não tem por que eu falar com Deus sobre isso, sabe? Olha, esse sentimento é muito comum. Mas você não precisa ficar sem graça diante de Deus. Ele é o seu pai, como a gente já falou hoje mais cedo. Então você não tem que ter vergonha de falar para ele o que você está sentindo. Um pai nunca vai ficar aborrecido se o seu filho disser o que está no seu coração. Pelo contrário, ele fica feliz, porque isso demonstra que o filho confia nele. Você só vai abrir o seu coração para quem você confia. Então, Deus quer ver a nossa confiança, Ele quer ver a gente abrindo o coração para Ele. Mesmo que Ele já saiba de tudo que se passa na nossa cabeça com a sua onisciência, Ele fica feliz em ouvir a nossa voz. Lembre-se, Ele quer nos dar sabedoria e entendimento. A gente falou disso no capítulo 2. Ele respeita o nosso livre-arbítrio, não vai nunca nos forçar a fazer nada, mas pensa assim: se você procurar saber a vontade do Senhor para todas as áreas da sua vida, você não vai ter como errar como você erraria pela sua própria capacidade. Agora, reflita aí para você. Qual é a área da sua vida que você precisa abrir para Deus? Qual é aquele problema, aquele segredo, de repente, que está te chateando, que está te tirando noites de sono e você não sabe exatamente o que você vai fazer? De repente, essa é exatamente a área que Deus quer participar na sua vida. Saiba que Deus sonha os melhores sonhos para a nossa vida. Ele quer nos ver felizes. Na verdade, Ele é o maior interessado nisso. Então, compartilha as suas preocupações e os seus sonhos com Ele. Então, a suma do que a gente está falando hoje é basicamente: planeje, estude, sonhe, haja, mas nunca deixe de submeter a Deus os seus pensamentos. Como está lá no Salmo 37, versículo 5. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Não confie em sua própria inteligência, confie em Deus. Então, pessoal, esse foi mais um dia da nossa leitura de Provérbios e eu queria saber: o que Deus falou com você hoje? Mesmo que você não queira compartilhar com outra pessoa, mas pensa: o que será que Deus quer me ensinar aqui? O que Ele falou comigo pode servir muito bem para a sua vida, eu fico muito feliz com isso. Mas, de repente, tem alguma coisa que Ele quer falar especificamente com você. Busca isso e Ele vai falar com você, eu tenho certeza.
como tem sido essa caminhada de Provérbios até agora. Não se preocupe se você não está conseguindo acompanhar a gente direitinho aí nos capítulos nos dias certos, porque o que importa é você começar. E a melhor hora de começar sempre vai ser hoje. Então não se preocupa, é só ler e procurar ver o que Deus quer falar com você. Pode deixar o seu like, se inscrever se você ainda não está inscrito e compartilhar para todo mundo que você quer que ouça essa mensagem também. Fica ligado que amanhã vai ter muito mais, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e até a próxima.